Jerusalém, antiga e imponente, foi palco de uma das histórias mais marcantes e cruéis já registradas. Por 3 anos, o profeta Isaías andou pelas ruas da cidade como um sinal vivo da mensagem de Deus, alvo de zombarias e rejeição. Mas seu fim foi ainda mais brutal. Cerrado ao meio, vivo, por ordem de um rei tomado pela corrupção. Essa não é uma lenda, é um acontecimento real. Hoje você vai conhecer não apenas como tudo isso aconteceu, mas por que Isaías escolheu esse caminho. E como sua morte se tornou um marco na história da humanidade. No turbulento século 8 a.C., o mundo antigo era um caldeirão de impérios em guerra. O poderoso Império Assírio, com sua máquina militar implacável, expandia seus domínios como uma avalanche de ferro e sangue. Suas táticas de guerra eram tão brutais que incluíam empalar vivos os líderes das cidades conquistadas, exilar populações inteiras e usar terror psicológico como arma de conquista. Os próprios registros assírios se vangloriam de ter esmagado, como vasos de cerâmica, dezenas de cidades, de ter pintado as montanhas de vermelho com o sangue dos inimigos e de ter enchido rios com cadáveres. No pequeno reino de Judá, cercado por superpotências sedentas de conquista, surge uma figura que mudaria para sempre nossa compreensão de coragem profética. Isaías nasceu por volta de 765 a.C. Evidências históricas sugerem que ele pertencia à elite de Jerusalém. Seu acesso fácil ao templo, seu conhecimento de política internacional e sua habilidade de se comunicar diretamente com reis indicam que ele não era um simples camponês, mas provavelmente membro da aristocracia ou até mesmo da corte real. Para entender a radicalidade de Isaías, precisamos entender o que ele via diariamente nas ruas de Jerusalém. Os primeiros capítulos do seu livro pintam um quadro perturbador da sociedade judaica. Havia corrupção judicial. Seus líderes são rebeldes e companheiros de ladrões. Todos amam o suborno e correm atrás de propinas. A exploração dos pobres era evidente. Ai dos que ajuntam casa a casa, que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar. E uma clara decadência moral. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Isaías não estava reagindo a problemas teóricos. Ele estava vendo injustiça real, sofrimento concreto, hipocrisia religiosa que acontecia diante de seus olhos todos os dias. A jornada profética de Isaías começou no ano da morte do rei Uzias, aproximadamente 740 a.C. Uzias havia governado por 52 anos, trazendo prosperidade e estabilidade a Judá. Sua morte não era apenas o fim de uma era, era o começo de um período de incerteza total. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. No Templo de Jerusalém, durante um momento de adoração, Isaías teve uma experiência que definiria sua vida. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. O que Isaías viu desafia nossa compreensão. Seres angelicais com 6 asas voavam ao redor do trono, gritando: Santo! 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 É o Senhor dos Exércitos! Toda a terra está cheia da sua glória! O impacto foi tão poderoso que a estrutura física do templo tremeu. Confrontado com a santidade absoluta de Deus, Isaías gritou em terror: Ai de mim! Estou perdido! Sou um homem de lábios impuros. Essa reação nos diz algo profundo sobre a natureza do encontro com Deus. Não é confortável, é devastador. Foi então que um dos anjos voou até ele com uma brasa viva do altar. Ele tocou a boca de Isaías com essa brasa em chamas e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado
teu pecado. Ao invés de destruir, purificou. Ao invés de causar dor, causou libertação. Em seguida, veio o momento que definiria o resto da vida de Isaías. Ele ouviu a voz de Deus perguntando: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu sem hesitação. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Mas então Deus revelou a natureza da missão. Isaías, vou te enviar para pregar para um povo que não vai te ouvir. Você vai falar a verdade, e eles vão te rejeitar. Isaías perguntou. Até quando, Senhor? A resposta foi devastadora. Até o fim, Isaías. Até que tudo desabe. Após sua visão transformadora, Isaías começou seu ministério durante os últimos anos do rei Uzias e continuou durante o reinado de Jotão. Durante esse período, Isaías estabeleceu sua reputação como profeta, focando principalmente em questões de justiça social, denunciando a corrupção que via nas ruas de Jerusalém. Uma das marcas distintivas de Isaías foi a precisão de suas predições. Isso estabeleceu sua credibilidade para as profecias de longo prazo que viriam depois. Isaías não era apenas um pregador, era um comunicador genial. Ele usava simbolismo visual, confronto direto e teatro profético para transmitir mensagens. Após a morte de Jotão, assumiu o trono Acás, seu filho. Acás era fraco, inseguro e tomador de decisões desastrosas. Assim que assumiu o poder, se viu confrontado com uma crise militar. Dois reis inimigos formaram uma aliança contra Judá, querendo forçar Acás a se juntar a eles numa coalizão. Quando Acás se recusou, decidiram invadir Judá e derrubar o rei. Acás e seu povo entraram em pânico total. Foi nesse momento de crise que Isaías recebeu uma ordem específica de Deus para encontrar Acás. Quando se encontraram, Isaías trouxe uma mensagem que desafiava tudo o que fazia sentido politicamente. Acás estava desesperado, considerando se aliar à Assíria para proteção. Isaías disse: Não temais. E chamou os reis inimigos de pontas de tições fumegantes, brasas quase apagadas. Então Isaías fez uma das predições mais específicas da história. Dentro de 65 anos, Israel deixará de existir como nação. Registros históricos confirmam que isso aconteceu precisamente em 670 a.C. Isaías ofereceu a Acás um sinal de Deus para confirmar a mensagem. Quando Acás se recusou, Isaías proclamou: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta profecia se cumpriu 700 anos depois, no nascimento de Jesus Cristo. Apesar da mensagem clara, Acás ignorou completamente Isaías. Em vez de confiar em Deus, ele se aliou à Assíria. A decisão funcionou a curto prazo, mas foi desastrosa a longo prazo. Judá perdeu sua independência e ficou vulnerável a futuras invasões. Durante o reinado de Acás, Deus deu a Isaías uma ordem chocante. Vá, tire suas roupas e sandálias. Por 3 anos inteiros, Isaías caminhou despido e descalço pelas ruas de Jerusalém. Não era excentricidade, era profecia visual. Isaías representava fisicamente o destino que aguardava o Egito e a Etiópia. Seriam levados cativos, despojados de toda a dignidade. Registros históricos assírios confirmam que, entre 715 a 713 a.C., a Assíria conquistou partes do Egito e da Etiópia, levando milhares de cativos exatamente nas condições que Isaías havia profetizado, nus e descalços. Durante o reinado de Manassés, 697 a 642 a.C., considerado o pior rei da história de Judá, as coisas chegaram ao limite. Manassés não apenas reintroduziu a idolatria,
ele instituiu sacrifícios de crianças e chegou ao ponto de colocar uma imagem idólatra dentro do próprio templo de Jerusalém. Isaías, agora um homem idoso, mas com o mesmo fogo profético, continuou denunciando essas abominações. Para Manassés, o profeta se tornou um problema que precisava ser eliminado. De acordo com a tradição judaica, Isaías foi forçado a fugir de Jerusalém. Buscando refúgio, ele se escondeu no interior oco de um cedro gigante, mas as bordas de suas vestes traíram sua localização. Os soldados descobriram o esconderijo e relataram ao rei. A decisão de Manassés foi de uma crueldade chocante. Cortem a árvore ao meio. Isaías foi literalmente cerrado ao meio, ainda vivo, junto com a árvore que o abrigava. Segundo relatos antigos, falsos profetas zombavam dele durante o tormento, mas registra-se algo extraordinário. Isaías não gritou, nem chorou, mas sua boca falava com o Espírito Santo até que foi cerrado ao meio. Não era apenas coragem física, era a convicção absoluta de que sua mensagem era eterna, mesmo que sua vida fosse temporal. A morte brutal de Isaías não foi o fim de sua história, foi o começo de seu maior triunfo. Manassés, o rei que ordenou sua execução, posteriormente se arrependeu. Após ser levado cativo para a Babilônia, Manassés se humilhou muito e foi restaurado ao trono, onde tentou reverter suas reformas idólatras. O livro de Isaías contém algumas das profecias mais precisas da história. Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias, seu sofrimento, a queda da Babilônia 150 anos antes de acontecer, o retorno do exílio babilônico e até mesmo o nome do rei que permitiria a reconstrução do templo, Ciro. A história de Isaías nos confronta com verdades incômodas sobre nossa própria fé e coragem. Em um mundo onde evitamos desconforto a todo custo, Isaías nos mostra que algumas verdades valem qualquer sacrifício. A pergunta não é se você tem fé, a pergunta é: sua fé tem você? Isaías caminhou nu por 3 anos para transmitir uma mensagem. Foi cerrado ao meio por se recusar a comprometer suas convicções. Não porque era fanático, mas porque entendeu algo que poucos compreendem. Algumas verdades são maiores que nossa própria vida. Se a história de Isaías tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de coragem para defender suas convicções. E nos comentários me diga: qual foi o momento da história de Isaías que mais te impactou? Lembre-se, heróis não são pessoas sem medo, são pessoas que agem apesar do medo. Isaías nos ensinou que a verdade vale qualquer sacrifício. Até o próximo vídeo, que Deus os abençoe com a mesma coragem que ele deu a Isaías.